Obrigada, Jesus, que a tua provisão é determinada sobre nós. Nós te louvamos por cada vida que tem ouvido a tua voz e entrado em obediência, trazendo, Senhor Deus, as ofertas e dízimos e obedecendo a tua voz que diz que não deve faltar mantimento na casa do Senhor. Obrigada pela tua provisão e também pela tua palavra que nos alimenta hoje. Obrigada pelo pão da presença. O Senhor já está conosco, já nos alimentou de uma maneira tão especial hoje. E neste tempo, Deus, que estamos diante de Ti, fala aos nossos corações, fala à nossa mente, fala ao nosso espírito, Senhor, pois nós queremos ouvir a Tua voz. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, amém? Glória a Deus, que bom ver você aí, né, disponível para ouvir a voz de Deus nesta hora, tá? Rebeca, vamos trabalhar diferente agora, né, Rebeca? Glória a Deus, você pode, eu quero primeiro que você fale ali comigo aquele primeiro título lá, vamos lá? Onde está você agora? Eu quero perguntar para você, onde você está agora? Onde você está agora? Aí você pode dizer, mas você está me vendo aqui, né? Sentado na sua presença, adiante de você, né? Mas essa tem uma pergunta espiritual. Onde você está agora? Espiritualmente falando. Porque dependendo do lugar onde você está assegurado ou você está em perigo. Então isso aí não é algo que você vai responder, estou aqui nesse... Não, é algo como você espiritualmente se sente. De acordo com as suas escolhas, o que ficou determinado sobre você? Qual a sua posição? Onde você está posicionado? Em que posição você está? Então esta é a pergunta espiritual para você. Vamos ler juntos esse versículo aí? Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. De novo? Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Você já ouviu esses rugidos? Essa palavra aqui, Deus está falando conosco, né? Ele fala sede sóbrios, está falando da sua mente. Né? Está falando do que você é. O bêbado, ele perde a sobriedade. Ele perde a razão. Aquele que está embriagado com vinho, ele perde a clareza, a segurança, a estabilidade. Ele não consegue vigiar. E por isso que ele cede a qualquer coisa quando está embebedado. Faz as piores coisas, se expõe, se humilha no sentido de humilhação ingrata mesmo, não de humildade. Fica abaixo do nada. Uma pessoa embriagada, tomada pelo vinho, tomada pelo álcool, ela perde a sobriedade. Ela entra no estado de loucura. Perde a sanidade mental. E faz coisas que ela jamais
faria se estivesse sóbria. Está certo isso ou não? É assim ou não é? É assim. É assim. E a palavra de Deus está dizendo, sede sóbrio. Sede sóbrio. Para você ficar num alto lugar, como vigia, em algum lugar espiritual e também lugar físico, você não pode estar embebedado. Você tem que estar sóbrio. Senão você não cumpre seu papel. Se você se posicionar em algum lugar, tomado pela bebida, está determinado o seu fracasso. Está determinada a sua derrota. Está determinada na sua vida, nas suas escolhas, naquilo que você for fazer. O seu fim. Porque entrou, foi para uma posição sem sobriedade. Embebedado e tomado. Muitas famílias com estes casos, que só estou discorrendo o exemplo, principalmente com homens que bebem, perdem seus empregos, perdem seus trabalhos, perdem a provisão de Deus. Tem outras coisas que fazem perder também. Mas eu estou falando de posição. Aquela posição numa empresa, aquela posição na família, aquela posição na igreja, aquela posição diante de alguém, que essa pessoa está colocada, ela perde quando ela entra no vinho. Provérbios fala muito disso. O embriagado, o tomado, o bêbado, sem sobriedade, ele perde a sua posição. O encantado, porque quando se bebe, a pessoa entra no estado de encantamento, de fantasia. A mente dela é tomada para fazer e ver coisas que ela nunca, jamais faria ou estava disposta a dizer. Ela é enganada e roubada na sua mente. Na sua mente. Mas são as pernas que cambaleiam, né? Vou te dizer, tem pessoas que bebem e não perdem as forças das pernas. Existem os que caem, mas tem os que bebem e não caem. Mas a sobriedade perde. Tanto que fica de pé, fisicamente, ou que cai fisicamente, embebedado, perde a sobriedade, perde a sanidade, perde a saúde mental. E perde um monte de outra coisa junto. Família, escolha, emprego, trabalho, sonhos, projetos, vai tudo no rio do diabo. Tá? E essa palavra está dizendo isso. Espiritualmente, porque também tem os bêbados espirituais. E que não é embriaguez do Espírito. Porque a palavra diz, olha, não vos embriague com vinho, mas enchei-vos do Espírito. E às vezes a gente vê as pessoas cheias do Espírito caindo, né? Cambaleando das pernas mole, um negócio, né? Uma das maiores referências de enchimento do Espírito que fica com as pernas tontas e mole assim, é o Ronaldo. Lembra do Ronaldo? Quem já viu o Ronaldo? Quando ele fica cheio do Espírito aqui com o violão dele, ele não vai... A perna dele parece um elástico, assim, e volta. Ele não cai, mas ele fica como um bêbado de fato. Mas existe algo, queridos, e é só nas pernas. A mente dessa pessoa, que é cheia do Espírito, jamais perde a sobriedade. Quando a gente está cheio do Espírito, embriagado do Espírito, o corpo amolece. Mas a mente jamais é tomada. O Espírito faz por ela, mas ela sabe o que está fazendo. Ela sabe o que está fazendo. E aqui, esta palavra está dizendo, sede sóbrios e vigiem.
Seja vigilante, porque o diabo, o vosso adversário, ele está ao derredor, ele está rodeando. E quando Deus pergunta para Satanás, naquele caso de Jó, encontra Jó lá e fala, Jó não, o diabo lá na reunião dos santos, e ele pergunta, de onde vem Satanás? O que ele responde? Rodeando ao redor, né? Ao derredor. Então essa é a função dele. Cercar. Ficar ao derredor. Ficar sondando, ficar vendo. Quando esse perder a sobriedade, parar de vigiar, é a minha hora. Tá? Então, e aqui fala, como leão que ruge. Não está dizendo que ele é um leão, porque o leão é quem? E ele se passa por quem? Por Jesus. Ele gosta de enganar como se ele fosse Jesus. Ele não é. Que ele tem todo o poder como Jesus tem. Não tem. Tá? Então, essa palavra vem dizendo que ele é só como. Ele não é o leão. Mas quando fala de Jesus, Jesus é o leão da tribo de Judá. É um rei, né? Que é uma simbologia aí. Mas se falando do adversário, do diabo, ele ruge procurando alguém para quê? Pode falar forte. Para devorar. Para destruir. Para estraçalhar. Para expor publicamente. Para destruir. Porque ele vem para roubar, matar e destruir. E hoje Deus está chamando você para esse lugar. Sede sóbrio. Vigia. Porque a gente canta, vê Deus, a graça, né? Estamos recebendo muita palavra de graça. De que Deus está fazendo tudo, de que Deus está, né? E está mesmo. Está tudo feito. Está tudo mesmo. Mas é você, sabe como que vai realizar isso? Se você se posicionar. Por isso estou perguntando aonde que você está. Em que posição você está? Tá bom? E aí, essa palavra vem com essa advertência a você, crente. E aos não crentes também. Vem com essa advertência. E o próximo, nós queremos compartilhar com você um nível de autoridade. Mas então como que é isso? Como que eu vou vencer? Como é que é essa questão? Como que eu vou vigiar? Como que eu vou ser sóbrio? Se ele é como um leão feroz ao derredor, ruge, mete medo, intimida. E Deus está falando, tem várias pessoas que perderam ferramentas aqui, porque intimidaram com o rugido do adversário. E que até acredita que ele é verdadeiramente o leão. Abandonaram os seus postos de vigia e sobriedade. Fugiram da batalha. E estão lamentando e chorando, achando que alguém vai lutar por ti. E Deus está falando, você perdeu a ferramenta, você vai pegar hoje, em nome de Jesus, amém? Então você vai ouvir Deus aí, repreende o sono, quem está com sono, em nome de Jesus. Porque nesta hora que a gente é confrontado, vem um sono, sabe o que esse sono é? É justamente o adversário ao redor de você. Tá? Te enganando e te roubando. Eu entendo que hoje é um dia que você está cansado, que você trabalhou. Mas o Espírito Santo te dá um renovo, em nome de Jesus. Tá? Você receba o renovo do Senhor no seu físico. Porque nós estamos falando justamente de sobriedade. E quando a gente está dormindo, o que acontece? A gente fica ali, né? Dá para lutar dormindo? Não dá. Dá para vigiar dormindo? Não. Mas a palavra de Deus diz, quando o sono é certo, o próprio Deus vigia por nós. Amém? Mas quando não é certo, você é roubado. Tá? Então aqui, olha sobre a autoridade. Vamos ler. Aqui tem juntamos ali o D e o Do, né? Vamos ler juntos? A autoridade do crente é a autoridade que ele tem sobre Satanás
e seus esforços para frustrar a vontade de Deus para as nossas vidas e sua intenção de nos destruir. Então, existe um socorro, existe uma ferramenta poderosa que destrói esse lugar aí, essa ação maligna. E Deus te dá essa autoridade. Como crente, você recebe essa autoridade. Como crente, você tem direito a essa autoridade. Quando você vai para Jesus, você recebe uma autoridade. E esta autoridade é para frustrar a vontade de Satanás na sua vida. A vontade de Satanás em você. As vontades malignas que chegam no seu coração, no seu interior, na sua mente, no que você é. Porque elas chegam, não chegam? Não chega? Chega. Elas chegam. E essa autoridade, muitas pessoas estão achando que é só eu que tenho, só o Ademir que tem, que só são algumas pessoas que têm. Aí na hora que você está passando por batalha, você pede a alguém, vem orar por mim, vem repreender o demônio aqui na minha vida. Ou o espírito maligno, ou a vontade maligna, ou qualquer luta. Então você vai pensar hoje, você está lutando contra quem? Tem uma causa na sua história, na sua vida, que você está lutando e não muda? Que ela repete no mesmo lugar? Que você ora e não acontece? Ou que você, faz tanto tempo que ela está lá, que você já até parou de orar e deixou para lá? Lembra essa coisa aí no seu coração. O Espírito vai trazer, porque tem gente que já caiu no esquecimento. É repetição. Esse lugar, você não acredita mais que ele vai mudar. Você olha para alguém que você deseja que seja transformado, você não acredita mais que ela vai ser transformada. E você luta com isso. Ou algo onde você cai, onde você tem pecado deliberado, ou que você não é deliberado, mas você não tem forças. Então eu estou perguntando para você, contra quem que você está lutando? Identificou? Amém? Veio a sua mente aí, o seu coração? Se não veio, vai observando, eu vou falando, o Espírito vai trazer ainda. Eu luto contra esse vício. Eu luto contra essa maledicência. Eu luto contra a mentira. Eu luto contra a resistência aos cuidados pastorais. Eu luto contra escolhas desse tipo. Eu luto contra isso. Eu luto contra a desestrutura da minha casa, da minha família. Eu luto contra a miséria. Eu nunca saio dela. Quando eu penso que estou saindo, eu estou voltando para trás. Eu luto contra essas coisas. E eu luto contra o diabo. Contra principados e potestades. Eu luto contra mim mesmo. Tem pessoas que têm pecados repetidos e ela começa a lutar contra ela mesma. Eu luto contra uma vontade de fazer o que não deve. Eu luto contra essa vontade. Então é isso que você vai lembrando aí. Eu luto contra o quê? Contra o que eu luto? Porque você recebeu uma autoridade para usar nessa hora. Para usar nessa hora. E ela não falha. Posso dizer, ela não falha. Ela não falha. Ela não falha. Ela é infalível. É infalível. E aí, Satanás tem uma intenção quando ele te cerca. E talvez essa seja a sua luta. E ali, o que é o primeiro ponto? Ele procura o quê? Vamos falar juntos? Ele procura nos cegar. Isso mesmo, que você não perceba, você não veja o estado da sua alma, o estado da sua vida, o estado de calamidade das coisas que estão acontecendo ao redor. Quando eu falei sobre pessoas que bebem, sabe quando que elas saem desse lugar? Quando elas começam a ver a desgraça que isso é. Se elas não vê o estado deplorável, ela não sai desse lugar. Os drogados, essas situações de vício que fica ali, ela precisa vir. Mas não é só os vícios químicos, é todo que é tipo de mau hábito, de vício na nossa vida. Enquanto você não admitir, e não é só admitir de dizer, realmente aconteceu. É quando você vê que você tem fraqueza neste lugar.
Que você está cega, está cego, não vê. Quando eu admito isso, eu começo a ver, vou sondar, onde que está, o que na minha vida está estragando, o que é que o inimigo está trazendo aí para mim, porque ele, quem cega você, ele que tem poder para cegar as pessoas, tá? Depois, não perceber, ele trabalha em não deixar você perceber o quê? O nosso valor. Ah, mas eu sou muito fraco. Ah, não, eu caio porque eu não dou conta. Eu caio porque eu não consigo. A luta está sendo contra quem? Quando eu falei, eu não consigo. Contra mim? Mesmo. Eu sou fraco. Eu não dou conta. Eu não tenho fé. Eu não tenho tempo. Entendeu? Tudo que você colocar o eu, pronto. Está dizendo que você não tem valor, que você não dá conta, que você não é, que você... Então, Satanás, essa é a voz de Satanás dizendo para você. Porque ele veio para isso. Para tirar você da sua posição e colocar você na lama. Na posição de nada. Tá? Aí depois, ele vem para não usarmos a autoridade. Para que você não use a autoridade, porque você é um coitado. Né? Nem enxerga. Como é que eu vou usar a autoridade se eu nem enxergo? A autoridade é uma ferramenta, eu nem sei onde ela está, que eu não estou vendo onde que ela está mesmo. Como é que eu vou apropriar dela? Como que eu vou pegar se eu não estou vendo? Eu não vejo, eu sou cego. Então é melhor ficar no meu estado, porque eu sou cego mesmo. Eu não tenho valor. Então como é que eu vou usar a autoridade? Não vou usar. Qualquer pessoa ou outra pode pegar a autoridade e usar, mas eu não, porque eu não tenho valor. Eu sou só um bêbado. E quando falo assim, eu não estou falando só do bêbado fisicamente, estou falando também, mas do bêbado espiritual. Que se coloca no menor lugar, tá? E também, ele nos leva, ou ele quer nos levar ao pecado. Ao pecado. Você é crente em Cristo Jesus, está caindo, a sua luta está determinada aí, quer te levar ao pecado. Essa é a intenção dele. Aí você toma tudo assim, bem forte para você. Você é filho de Deus, tem Jesus como seu Salvador. Todo dia você vem aqui no culto, toda vez que tem culto, e você recebe uma palavra, e direção de Deus, e lê na Bíblia, que existe isso aqui, que existe salvação, que existe autoridade, que um discipulador está acompanhando você, está te ensinando, fez casa de paz, mostrou para você o que é autoridade, quem que é Jesus, o que acontece. E assim mesmo, eu fico nesse estado aqui. E ali está dizendo que os esforços de Satanás é para frustrar a vontade de Deus para as nossas vidas. Frustrar a vontade de Deus para as nossas vidas. Frustrar a vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida. Porque ele tem uma intenção. Qual que é a intenção? Destruir. Matar, roubar e destruir. Destruir, tá? Então, nós ficamos nessa situação. Nós ficamos nessa... E tem pessoas que não aceitam a autoridade. Que a autoridade para aceitar, sabe por quê? A autoridade dá trabalho, né? Mas não dá trabalho destruir família, não dá trabalho, né? Ficar dependente de algumas coisas. Isso aí não dá trabalho. Dá mais trabalho, queridos. Dá muito mais trabalho. Porque vai destruindo, você vai ter que fazer de novo, vai destruindo, você vai ter que... Você fica escravo das coisas da vida. Não firma para prosperar num caminho reto. Num caminho reto, tá? E aí, no próximo, ele tem um título. E eu quero que você leia comigo. O que está escrito lá naquele título? Poder. Bem alto. Poder. E aí vamos ler a primeira parte ali. Jesus, vos dei autoridade sobre todo o poder do inimigo.
Que coisa linda, hein? Gosto quando chega aqui. Não importa quem você é. Se você tem Jesus, você recebeu o quê? Poder. É? Vos dei o quê? Essa é a dificuldade. Nós achamos que nós temos poder nesse sentido de poder. Não é que nós somos poderosos mesmo em Cristo Jesus. Mas você recebeu, nessa direção que nós estamos ministrando, que o Espírito está ministrando no seu coração, você não recebeu poder, você recebeu autoridade. Tá? Não se engane. Você não recebeu poder, né? Você recebeu autoridade. Quem que deu? Deu para qualquer um ou para todo aquele? Todo filho de Deus. Todo aquele que está em Cristo, não é só para os pastores, não é só para os líderes, para todos. Todos receberam, mas como eu dizia no início, tem alguns que estão, o inimigo veio, enganou, disse que você não é nada, que você não tem valor, que você e você deixa a autoridade e vai partindo em outra direção. De novo, vamos ler o próximo. O crente... olha isso. O crente não tem poder sobre Satanás, por isso só poder não resolve. Mas ele tem algo que é poderoso, que é o quê? A autoridade. Você vai repetir a autoridade 50 mil vezes hoje, tá bom? Você vai receber isso aí no seu coração, na sua mente, no seu espírito, no seu corpo, em todo lugar. Vai sair cheio de autoridade. Tá bom? Então é isso, o crente não tem poder sobre Satanás, mas tem autoridade sobre ele. E aí nós temos um exemplo para você entender isso aqui. Olha um exemplo. Um guarda não tem poder sobre o trânsito de uma metrópole, mas tem o quê? Sobre ele quem? O trânsito. Ele tem o poder. Aí vamos ler o restante ali, ó. Como pessoa, não tem poder sobre o trânsito. Como uma pessoa, não tem poder sobre o trânsito. Porém, ele foi o quê? Investido de quê? Por quem? Você viu a diferença de poder e autoridade? Estava pesquisando sobre isso. Depois eu vou falar mais um pouquinho sobre isso. E nesse exemplo aí, esse exemplo peguei no material que eu estou estudando. E foi falado, um dos exemplos dessa metrópole aí, falando sobre a Argentina. A capital tem uma das maiores vias, né, de fluxo de carros, pessoal, você deve conhecer mais do que eu. Maurício, né? Que dá mais ou menos 25 vias naquele. E um tráfego, assim, um trânsito terrível. E aí ele fala assim, eu estava lá, e aquele lugar é assim, mortal se você tentar atravessar. Mortal. Então o que acontece? Lá tem um guarda, né? E o guarda está lá na posição dele, e aquele trânsito, assim que as pessoas se sentem até apavoradas, e aquela multidão de pessoas querendo atravessar. Porque daí, como é muitas pessoas, também vai juntando ali. Mas aí, está aquele trânsito terrível, ninguém pode colocar o pé ali. Na hora que o guarda de trânsito se posiciona e usa a sua autoridade, o que acontece com o trânsito? Na hora. E as pessoas então passam. Se eu ou você, ou qualquer pessoa chegasse nesse lugar e desse uma ordem ao trânsito, o que ia acontecer? Funciona? Né? Posso até ter o poder, né, no sentido de... Mas não funciona. Por quê? Porque ele é uma autoridade. Ele está numa posição de autoridade. Alguém investiu ele de autoridade. Colocou nele uma roupa dizendo, este é o meu enviado. Ele carrega no seu símbolo, ou no seu, como é que chama isso aqui, Zilmar? Aquele negócio de autoridade. Insígnia. Ali que quando as pessoas olham, quando o trânsito olha, diz, aquele é o autorizado a parar o trânsito, ou a deliberar o trânsito. Ele tem uma veste própria.
E ele está na posição correta. Onde aquelas pessoas que estão vindo, elas estão instruídas. Veja isso. Elas estão instruídas a procurar esta autoridade, ou esse guarda investido de autoridade, e fazer aquilo que ele determinar, que ele ordenar. Isso é ter e se posicionar como autoridade. Por isso estou perguntando qual é a sua posição. Onde você está agora? Você sabe, pelo menos, que você tem uma posição, né? Que às vezes a gente não sabe. Né? Então, isso aqui nós temos que entender na hora que você vai para a batalha espiritual. Quando você vai para a batalha espiritual, você tem que ter isso aí, esse conhecimento. Ou quando você vai para o trânsito, você tem que ter esse conhecimento. Você tem que estar instruído sobre isso. E essa é a consciência. Ah, não, mas batalha espiritual é aquilo que a igreja faz contra os demônios lá da rua, da cidade, não sei. Essa batalha espiritual acontece dentro de você, da sua mente. Batalha espiritual, aquilo o diabo luta contra você, então deve estar investido de autoridade. Só o poder que você tem sobre si mesmo não te liberta na hora da batalha. Mas a sua posição de autoridade determina o seu poder. Entende isso? Então você tem que usar o quê? A autoridade, tá? Então a autoridade é um poder delegado. É algo que te foi investido. É algo que te foi colocado. Que foi te liberado sobre você. Foi deliberado sobre você. E aí em Cristo nós estamos assim. A batalha espiritual é o que nós mais ouvimos dentro dos aconselhamentos. A minha mente luta contra mim. Ela fica falando coisas que eu não sou, que eu não vou, que não faço, que... Eu tenho uma situação que eu caio, mesmo que eu ore, eu me rendo naquele lugar. Quando chega naquela hora, eu faço errado. Eu repito erro. Eu não tenho governo dentro da minha casa. Meus filhos são tudo rebeldes, indisciplinados, e eu peço para a igreja corrigir eles. Eu levo lá, marco um aconselhamento, levo as crianças lá para ser disciplinado. Porque eu não tenho autoridade. Eu estou dizendo para você hoje que você tem. Talvez não esteja exercendo. Tá? Sobre filhos, sobre qualquer situação na sua vida. Você está investido de autoridade. Então, nós temos que ser mais independente das pessoas, independentes ou interdependentes do poder de Jesus e daquilo que Ele já nos deu, que é usando a autoridade. Tá bom? Vamos ver o próximo. E aí, nós vamos ler, você abre agora a sua Bíblia em Efésios 1, de 17 a 23. Olha que coisa interessante. Isso aí não está escrito aqui, você tem que abrir Bíblia. Tá? Efésios capítulo 1, de 17 a 23. Esta palavra que choca alguns, que alguns não entendem, e tem uns que entendem, mas não sabem usar. Se você tiver... Está ficando claro para você essa palavra? Amém? Tá bom. Se não tiver claro, não adianta eu ficar aqui falando para você, né? Porque nós temos que compreender isso aqui. Esta palavra diz assim, vamos ler a partir do 17, Efésios capítulo 1, a partir do 17, todos acharam, amém? Ótimo. Olha o que diz. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Lembra de abrir os olhos lá? Que Satanás vem para cegar? E aqui Paulo está orando. Pedindo as mesmas coisas. O coração de vocês seja iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou
as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Os santos são quem? Nós, que somos crentes em Cristo Jesus. Os santos não são aqueles que estão numa estátua pendurada nos quadros, nos pescoços das pessoas como esculturas ou medalhas, não. Santo é todo aquele que crê em Jesus, chamado de santo. Amém, glória a Deus. Tem mais santo aqui? Ah, bom, pensei que só tinha aquele varão de guerra ali da porta. Glória a Deus. Santo é você, santo sou eu, tá? E aí, do 19. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco. O poder é de quem? Isso. Os que cremos, né? Para conosco os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder, ele exerceu em Cristo. O poder de Deus foi exercido em Cristo quando? Ressuscitando, quando ele ressuscitou dos mortos. E fazendo assentar aonde? À sua direita. Em que lugar? Nas regiões celestiais. Muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, inclusive Satanás. Não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Não tem dias contados, entendeu? Não vai terminar nunca. Deus colocou todas as coisas debaixo de quem? Dos seus pés. Dos pés de Jesus. E o designou cabeça de todas as coisas para quem? Quem que é a igreja? Eu, você, nós somos a igreja. Não está tudo feito? Esse texto, você entende esse texto? Porque se você não compreender ele, você compreende com a sobriedade. Querendo pensar, querendo entender essa palavra, querendo discernir aquilo que está escrito. Se você estiver embebedado de sono, embebedado de bebida, embebedado de fantasia, de encantamento, de preguiça, de medo, você não entende essa palavra. Porque o diabo cega, impede. Tira a sua autoridade para compreender e aceitar. Para compreender e aceitar. Porque ele diz que isso aqui é para outras pessoas, não é para você. A palavra está dizendo que é para você. É para você. E aí, designou Jesus como cabeça para todas as coisas, para a igreja, né? Que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer, o quê? Circunstância. Ah, não, mas hoje eu pequei, estou tombado, caído. O poder de Jesus não tem. Isso que Jesus fez não entra aqui porque eu caí em pecado. É isso que está falando aqui? É isso? É em qualquer circunstância. Se você estiver vencendo, o poder continua. Se você estiver caindo, o poder continua. Jesus continua Jesus. O corpo continua corpo. Né? Tem algumas pessoas que se levantam contra a igreja e elas falam, eu também, eu vou deixar, não vou fazer. Quer deixar, pode deixar. O corpo continua corpo. Com você ou sem você, porque ele é corpo. E as pessoas podem escolher. Agora, se você quiser vir, muito bem-vindo. O corpo é assim, funciona desse jeito, e você faz parte dele, vai receber bênção, vai ser tremendo. Mas vai passar por luto, mas vai permanecer aí. Agora sim, é para quem quer. Jesus não adula as pessoas para querer. Então por que eu tenho que adular? Eu tenho que dizer a verdade é essa, você precisa entrar para cá. Para as coisas acontecer, porque esse poder está determinado para quem é a igreja. Não é discriminação, a palavra está dizendo que é assim. Está determinado para quem é corpo de Cristo. Está determinado para quem é santo. Sem falsa humildade. Né? E aí, essa palavra chega com esse poder grande, queridos. Eu estou aprendendo umas coisas, né, Lucas?
Estou aprendendo o significado de algumas palavras. Eu falei, hoje eu fiquei pensando na hora que eu estava fazendo esse slide aqui. Porque Maurício já fala, toda hora eu chamo, Maurício, olha, eu estou preparando aqui. Porque sabe que ele é muito sabidão, né? Ele sabe tudo, é o cara da teologia, da palavra, do conhecimento mesmo, mestre, né? Da palavra. E eu tenho grande admiração nessa capacidade de habilitação que o Senhor colocou sobre Maurício, por isso que a igreja come boa comida. Tá? Porque Deus deu a vocês um mestre para ensinar. Né? Deu a nós. E lá em casa não é diferente. Aí eu vou chamar, Maurício, vem aqui, ó. Deus está falando isso comigo. Eu vou recebendo revelações. Você acha que aqui a Bíblia responde na mesma intensidade? Como que é isso aqui? É isso. Aí ele vai dizendo para mim, é isso é dessa forma, isso é dessa forma. Aí eu falo, ai Deus, que coisa linda. Porque a palavra, Deus te dá uma revelação do Espírito, um negócio que você viu lá. E aí a palavra vem, e respalda isso, segura isso assim. Que mesmo que você não viu, eu tenho coragem de chegar aqui e falar para você, porque eu sei que a palavra não vai deixar vazia, não vai voltar vazia. Porque é Deus quem está segurando esse negócio. E a palavra é para isso, Por isso que ela é para agora, não é para o céu. É para não deixar você enganado. Aí ele vem lá e me fala. Mas aí o Lucas começou a estudar, né? A origem das palavras, que é o que o pai faz também. E nossos filhos estão recebendo essa coisa gostosa, maravilhosa de Deus. E aí essas são palavras gregas. E aí eu estava estudando sobre isso e uma das coisas que a gente tem ouvido bastante e eu quero dizer para você que na tradução da Bíblia, e aí o Maurício também tem falado, tem algumas palavras do original, do grego, do hebraico, tudo, que a língua brasileira não expressa tudo aquilo que aquela palavra no grego expressa. É claro quando eu falo assim? Então. Aí então precisa de mais palavras em português para expressar tudo aquilo que uma palavra só no grego diz. Tá bom? Ou então eles têm mais palavras também, mas assim, completa o todo da expressão daquilo que está se dizendo no original da palavra de Deus. E isso aí é riquíssimo. Aí, então essas palavras aqui, ó, quando está falando dessa autoridade, desse poder, quando está falando disso que está em Cristo Jesus, esse poder que ressuscitou Jesus, e que fez Jesus, que estava homem em corpo, olha bem isso, Jesus não foi para o céu, espírito, era o corpo dele que foi levado. A Bíblia diz que ele foi levado em corpo, não é? Esse é um grande milagre. Este é o grande poder. Alguém está morto, ressuscitar o terceiro dia e ser levado para o céu, igual você está aí, sendo palpável, e assentar nos lugares celestiais, junto com Deus Pai. Você não acha que isso é muito? Mas sabe o que eu vou dizer? Eu e Lucas temos um negócio que a gente admira. Quando a gente fala de poder, você tinha que dar assim, brados de alegria. Quando a gente fala dessa coisa de Jesus, sabe por quê? Isso foi feito para você. Mas ainda, quando a gente fala desse grande poder aqui, não há um fluir da sua alma, um desejo ardente de valor. Quanto isso é valoroso. Isso tem que estabelecer no seu coração, na sua mente. Quão grande é o valor. Por isso que a gente despreza a autoridade. Porque a gente não sabe quão grande é o valor da autoridade, do poder de Jesus. A gente despreza. É verdade ou não é? É verdade. Então nós temos que nos arrepender, queridos. E entrar neste lugar reconhecendo. Porque quando se fala algo que você está cheio, o espírito daqui testifica com o daí. Então não é para você ser motivado por coisas, mas é para você ter consciência do que o altar está te dizendo. Isso é claro, né? Então o que acontece aqui? Olha esse poder como é. Aí o dunamis, você vai ler comigo. O que significa? Grandeza do seu poder. Aí dinamite você conhece, né? Uma coisinha de pólvora colocado ali, num lugar certo, explode toda uma parte de uma montanha inteira, dependendo de quantos que você coloca. Destrói rochas,
aquilo que é difícil. E aí, esse poder, esse grande poder. Aí, aqui é Energios, ali tem um acento. O que quer dizer isso? Força ou atividade. Né? Ali em cima fala, é uma grandeza, um grande poder que pode destruir. Né? Ou desmontar. Ou remover do lugar. Tá? No segundo está dizendo, olha, essa força, energia, ela tem uma manifestação. Ela se move em atividade, ela se move, ela não é algo estático. É preciso que se coloque em atividade. Tá? Aí esse Kratos aí, ele diz, qual que é, o que significa? Vamos dizer ali. Poder. O exercício da força. Tem que exercitar. Tá? E ali o último, Squai, soma de todos os poderes. De todos os poderes. Aí o que acontece? Aí nessa situação. Nós reconhecemos que Deus tem poder. Nós sabemos que esse poder de Deus é tremendo, manifestou em Jesus. Nós sabemos que chegou para nós, mas a gente não usa. Então nós limitamos, porque a gente não põe essa força em exercício. A gente não usa essa força. A gente não traz a manifestação, a gente não põe em atividade. A gente não reconhece, não exercita isso, não faz isso acontecer na prática. Então fica algo guardado dentro de você e esquecido. E na hora da batalha, começam as derrotas e Jesus não faz nada. Por que ele não faz? Aí você reclama. Oi? Porque ele já fez. Que ela fala, já nos deu autoridade. Ah, não, mas como é que vai sair aqui? Eu tô aqui na minha frente. Tem uma situação que toda noite o inimigo vem, me dá sonhos de pesadelo, dá uma opressão maligna, dá uma insônia, dá um mal-estar. E eu viro para lá, viro para cá, tomo água com açúcar, tomo leite com morno, tomo não sei o quê, até tomo remédio. E você tem uma grande ferramenta à sua disposição. Por que você não usa? Você está gastando seu dinheiro com leite, com água morna, com remédio, com médico. Por que você não pega essa autoridade e exercita ela? Eu estou com enfermidade. Já faz anos que eu estou com essa enfermidade. Já fui em tudo que é médico. Por que você não usou autoridade? Ela incomoda a gente, ela faz isso, faz aquilo. Não é que você não precisa ir no médico, não. Você tem que... Até para ir no médico precisa de autoridade. Para você entrar no lugar certo. Para você pegar o medicamento certo. Para você ser atendido sem muitas burocracias. Para abrir portas na sua vida. Para você não ser humilhado lá no lugar que você vai. Eu estou com um negócio lá no banco para resolver, não resolve nunca. Aí você acomoda. Tem um grande poder, mas eu não uso. O negócio enrola, caduca, esquece. Estou com um documento de casa. Já faz hora que eu estou nesse negócio, não resolve. Estou com um vício. Um vício sexual, não rompe com esse trem. Eu tenho uma pendenga de murmuração, uma vida inteira eu murmuro, uma reclamação, já sei que é isso, mas não venço. Mas agora eu estou fazendo um exercício de calar minha boca. Usa autoridade que vai funcionar. Eu caio no vício de bebida. Eu caio no vício de julgar pessoas, de condenar pessoas. Eu caio no vício de entrar em julgamento contra as decisões da autoridade da igreja. Maus hábitos. Mas eu já lutei contra isso, já fui no aconselhamento, já confessei, já oraram por mim. A autoridade é de quem? Quem que está investido de autoridade sobre a sua vida primeiro?
Você mesmo. Você mesmo. Então todo mundo já deu ordem para esse diabo sair. Mas você não deu, a casa é sua. A vida é sua. O embaraço é seu, você não usou autoridade. Embaraça mesmo, perde mesmo. Você tem que conhecer seu inimigo e como enfrentá-lo. E é isso que o Espírito hoje está dizendo para você. Não está? E aí, vamos ler ali embaixo? Essas palavras juntas? Elas juntas querem dizer que por trás da ressurreição e a ascensão de Jesus assentado no céu, está a maior obra de Deus manifesta na terra e nas Escrituras. Gente, isso é tremendo. Essas palavras juntas, uma só, poder, não é suficiente. Autoridade, não é suficiente. Força, não é suficiente. Energia, não é suficiente. Mas tudo isso junto, todos esses conceitos junto, que eu estou falando que você tem que compreender na sua mente, não é ficar fazendo positivismo ou ato de fé ignorante, mas compreender e usar, porque é uma ferramenta. Se você tem uma ferramenta em casa e não sabe usar, acontece o que está acontecendo. Eu tenho a máquina de lavar, ela faz tudo, mas eu não sei usar ela. Então continuo lavando a roupa na mão, perdendo tempo, sem fazer a obra, porque passo o dia inteiro lavando roupa. Por quê? Porque eu tenho uma grande ferramenta, mas não uso. Não sei usar. Ou não quero usar porque ela gasta. Olha, filha, você tem a ferramenta, vai gastar mesmo. Mas ela tem outras recompensas para você. Tem outras coisas que valem. Entende? E aí Deus te dá essas coisas. Então eu quero só que você repita novamente comigo isso aqui. Elas juntas querem dizer que por trás da ressurreição e a ascensão de Jesus, assentado no céu, está a maior obra de Deus manifesta na terra e nas Escrituras. Até o Éden, até o que aconteceu no Jardim do Éden, é menor do que a ressurreição e a ascensão de Jesus ao céu. E a gente gosta da historinha do Éden, né? Pois olha, vai para Jesus. Ame Jesus. Compreenda o poder da ressurreição e da vitória de Jesus contra a morte. Porque quando aconteceu isso com ele, aconteceu com você. Aí sabe por que a gente não glorifica, não reconhece? Porque a gente só vê a morte e a ressurreição, a gente não vê o poder que está por trás disso. O poder de salvar toda a humanidade. O poder de salvar você da morte, do inferno, eternamente. O poder de libertar você hoje das suas dívidas. O poder de libertar você hoje do seu vício. O poder de libertar você hoje das quedas malignas, da tribulação, das ciladas, das tormentas do diabo na sua vida. Tem um casamento que não dá certo. Vida inteira capengando no casamento, caçando quem ora, caçando milagres e sinais, campanhas e projetos, sendo que está sentado em cima do poder, da autoridade, para libertar. Tá? Vamos ver? O que tem mais aí? Olha lá em cima. O que aconteceu lá? O que está por trás da ressurreição de Jesus e da ascensão? Você sabe o que é a ascensão de Jesus? Todo mundo sabe? Sabe, né? Jesus foi levado ao céu depois de ressuscitado. Tá? Vamos falar aqui juntos? Satanás foi o quê? Naquele dia. Não foi agora. Naquele dia, Satanás foi derrotado e desarmado. Pronto, acabou. Foi derrotado. Então, por que ele vem e ele me insiste na minha vida e tal? Né? Então, se Satanás foi derrotado e desarmado, você já sabe disso, então nós podemos o quê? Daqui um mês, um ano, depois que eu já estiver mais firmado na palavra, depois que eu ler mais, que eu aprender mais, não é. É agora. Esta é a hora. Esta é a hora, porque a primeira vitória é na sua vida, não é nas coisas que estão desgraçadas em volta de você. A primeira vitória é sua. Onde ele tem que ser derrotado é em você. É na sua mente.
É ali que você tem. Tem casas que o demônio fala de noite, fala de dia, manifesta vozes, manifesta situações de derrota repetida. As pessoas estão achando que isso é assim mesmo. Vamos deixar. Deixa a sua casa ser tripudiada pelo inferno. Viu? E o dia que você chegar diante do Senhor, presta conta disso. Você é crente, você é igreja, você tem um poder. Você é santo. Pega essa ferramenta de autoridade de Deus, principalmente os homens da casa. O homem já é autoridade. Não usa essa autoridade. Não é que os outros não podem? Pode, sobre a sua vida. Estou falando agora de família e casa. Manda o diabo sair da vida de sua esposa. Manda ele parar de falar. Os homens preferem abandonar as mulheres do que usar a autoridade espiritual para libertá-las das suas quedas, das suas insubmissões, das suas vergonhas. Muitos homens. E chega dizendo, não quero mais. Não quero mais. Sabe, isso é uma vergonha mesmo. Você tem que pegar a ferramenta e libertar sua mulher, libertar seus filhos, libertar sua casa da opressão maligna. Libertar sua própria vida, porque se você não liberta elas é porque você não está liberto. Entende? Então, isso aqui é uma situação, uma fonte aí, vamos ler. A fonte da nossa autoridade está em quem? Em Deus e no seu poder. E toda a demonstração de poder de Deus foi para você e para mim. Glória a Deus. Glória a Deus. Toda a demonstração de poder é para você. É um presente que você ganhou. Mas você não usa o presente. Né? Então, mas isso aí é muito difícil. Você está pedindo aí, é muito difícil. Então, eu vou te falar uma coisa. Tem umas qualificações. Não, agora aprendi, vou entrar nesse lugar matando todas. O primeiro lugar que você vai entrar é na sua vida, com essa autoridade. Não adianta você matar na vida dos outros se você não matou na sua. Então, o que precisa primeiro? Pode ler? Conhecer. A minha posição em Cristo. Cristo morreu por mim, morreu no meu lugar. Todos os meus pecados foram perdoados. Todos os meus pecados foram perdoados. Todos os meus pecados estão perdoados. E eu me tornei filha de Deus. E eu escolhi para mim, eu conheço essa história. Eu conheço esse decreto, eu conheço esse meu direito. E eu também sei que naquele dia, Satanás foi derrotado e desarmado. Você tem uma arma e Satanás não tem arma. Ele tem engano e mentira. Então, na hora que engana a igreja, ele tem vitória na vida da pessoa. Não tem vitória contra a igreja, mas tem vitória contra a pessoa. Né? Então, o que acontece? Depois de conhecer, eu preciso o quê? Crer. Crer não é só um estado mental. A minha mente crê. Crer é viver de acordo com a crença. Crer é viver de acordo com a crença. Mas eu creio, eu sou crente, mas eu sou um derrotado como crente. Entende? Não adianta. Não adianta. Tem que viver de acordo. O crer tem que levar você a uma ação, a uma atitude, a uma postura, uma conduta, a fazer algo contra aquilo que está te perturbando. Olha, na minha casa já percebi que repete esse sumiço de dinheiro. Haja. Na minha vida já percebi que naquele dia uma pessoa adoece. Pega a autoridade, vai ver o que é e haja.
Existe uma coisa que é ciclo de maldição. Naquele tempo acontece a mesma desgraça. Eu fico sóbrio uma semana, na segunda eu não aguento mais. Eu tenho um vício e ele repete naquele lugar. É ali que você vai peitar, tá bom? Então vai agir assim. Depois tem outra coisa, que é uma vestimenta tremenda, que é humildade. Vai com arrogância neste lugar, que você vai sair derrotado. Então você tem que saber quem você é. É saber quem você é. Mas tem algo mais, porque saber quem é, nós estamos, não, eu sou filho de Deus, eu tenho poder, eu recebi autoridade, eu estou assim. Mas aí a segunda parte é tremenda. O que é? Quem o tornou o que é. E dar glória e louvor por isso. É isso que a gente está falando. Não há glória e louvor na hora que se fala desse poder, na hora que manifesta esse poder, na hora que nós não glorificamos. Então eu só tenho esta autoridade por causa do grande poder de Deus. Porque Ele me investiu de autoridade. Tudo que está sobre mim, seja a minha casa, já triunfei, está maravilhoso, já consegui, olha, tem muita coisa que acontecia na minha casa, não acontece mais de derrota. Não acontece mais. Olha, eu fiz isso, eu escolhi, eu sou filho de Deus, eu sou isso com soberba. É Deus quem me tornou assim. Foi esse poder que me investiu de autoridade. E toda honra e glória é dele. E aqui ele fala tem um comentário que fala de uma falsa humildade, viu? Que tem as coisas nos crentes aí, e isso não funciona. Se você pensa isso sobre você, saiba que a sua ferramenta está contaminada. Que é aquela humildade que diz, não, se eu estiver no céu só num barraquinho, já tá bom. Misericórdia. Esse não é o Espírito de Deus. Porque Deus está dizendo que você tem no céu o quê? Mansões. Ruas de ouro. Mansões celestes. Não, mas eu estou bem aqui, não precisa não se preocupe. Está tudo bem, eu estou morrendo, doente, mas estou bem. Eu estou vencendo, porque Jesus está comigo, Ele me fortalece. Cheio de enfermidade, gastando dinheiro à toa, fazendo tudo que é miséria. Entende isso? E está satisfeito dizendo que isso é humildade. Isso não é humildade. Humildade é ser quem você é, daquilo que Deus diz que você é, assumir quem você é e usar esse poder, viver como Deus diz que você é. Não é o estado da sua alma que define isso. Aí os inferiorizados, os medíocres, está dizendo, não, aquela lá fala, olha, é terrível isso aqui. Porque daí quem vive reinando e aceita a sua condição de filho e deseja as coisas grandes, de ter na sua casa as coisas melhores de Deus, fazer excelente, vestir bem, andar bem, sentar bem, querer conquistar riquezas, querer conquistar posições, querer ficar em lugares que Deus deu, é julgado que ele é orgulhoso, é um altivo. O que define humildade e orgulho não é o que se tem, é o que se é. Entende? Então, se for usar isso, não, eu faço isso, mas de jeito nenhum. Eu tenho autoridade sobre isso, eu vivo aqui, fiz a escolha de querer o que Deus quer, meu Deus quer para mim. Ele não quer coisas pequenas, Ele quer coisas grandes. Com humildade. Dá para fazer assim, ser vitorioso com humildade. Humildade. Por quê? Porque você tem uma autoridade. Você está investido de autoridade para ser, tá? E aí, tem uma outra ferramenta. O que é? Ousadia. Fé, vamos ler tudo? Fé em sua manifestação plena. Eu vou falar ou agir e Deus vai se manifestar.
Porque às vezes nós temos fé em Deus, mas não temos fé na nossa palavra. Ou na direção, ou na nossa ação. Olha, eu orei, Deus determinou aqui para mim, já me falou, já recebi uma palavra, estou entrando naquele hospital hoje. Já orei, Deus falou, faça essa cirurgia. Não, mas Jesus vai curar. Faz favor. Deus já falou que é para fazer a cirurgia. Vai fazer a cirurgia. Ele vai curar lá na cirurgia. Ele mandou um médico lá curar você. Ousadia, queridos. Não é viver religiosidade. Viver religiosamente. Ousadia é crer no poder em obediência à ordem de Jesus. A ordem de Deus. Então, nós temos que ser ousados, nós temos que entrar para os lugares que Deus está mandando, ouvir Deus, se posicionar e fazer, e lutar, e dizer não é, mesmo que está acontecendo, eu digo para isso aqui, não é assim, você vai mudar em nome de Jesus. Porque no céu não está assim, isso aqui é uma seta de engano que me pegou. Isso aqui vem lá dos altares do meu passado, isso vem da minha história de desobediência, isso vem do meu pecado, isso vem das obras de Satanás contra a minha vida. Mas Jesus me libertou naquele dia. E eu peço perdão, Jesus me perdoa. Entra em arrependimento. E com esse poder eu cancelo, com essa autoridade, eu digo para Satanás, sai. Larga a minha saúde. Eu chamo o diabo pelo nome, porque eu sei quem ele é. Eu sei quem ele é. Ele é um derrotado, desarmado, e ele me afronta. E eu, em nome de Jesus, e eu pelo investida de autoridade, digo para ele, sai. E ele, o que acontece com ele? Ele sai, queridos. Ele sai. Ele sai. E quando ele sai, você vai arrumar a sua vida. Aquele que bebia não bebe mais. Aquele que traía não trai mais. Aquele que roubava, não roube mais. E roubo não é só ir lá fazer um assalto, não. É tirar o direito de alguém. É gastar tempo com coisas que não deve. É não honrar as posições que você está aí, das pessoas que estão servindo você, e você não tem respeito por elas. Você está roubando a integridade delas. Difamando em qualquer lugar. Quando não é grato por pai e por mãe, pelo lugar que está comendo, está bebendo. Entende? A autoridade tem uma responsabilidade. Tem uma responsabilidade. E você tem que quebrantar, você tem que se arrepender, você tem que sair desse lugar. Outra coisa aí que tem percepção. Você tem percepção, você percebe essas coisas. Então você pode ler comigo ali? Você é o quê? Marcado. Marcado pelo quê? Cheio do Espírito. E conhece o quê? Os seus direitos. Os seus direitos. Sabe, crente que não busca enchimento do Espírito e quer viver de uma forma próspera. E quando vê o outro próspero, ainda mete a boca. Com a falsa humildade. A autoridade, queridos. A autoridade lhe foi dada. Para você estar acima dessas coisas. Você tem uma percepção. Tem gente que fala, ai, tô assim, Deus está me chamando para fazer isso, para ser aquilo, na posição tal. Por favor, Deus está te chamando, se santifique, se consagre e se posicione. Veja para mim se isso aqui é de Deus, se não é de Deus, por favor, quem tem que saber se é de Deus, se não é, primeiro é você. Depois que sou eu. E tudo que Deus te falar, Deus vai me falar como autoridade pastoral. Assim que tudo que Ele me falar, Ele vai dizer para você também. Porque Deus não é Deus de confusão. Só que você não gasta seu tempo buscando, ouvindo Deus, tendo percepção de Deus e querendo que o Espírito fale com você. Porque você não quer se santificar e usar a sua autoridade e quer que alguém use para você. Então hoje o Espírito está dizendo isso para você. Pare de pôr seu dinheiro na boca de médico. Repreende esse demônio de enfermidade lá na sua casa. Que não deixa você dormir. Repreende esse demônio que faz você voltar na queda dos vícios. A sua luta é contra principados e o quê? Potestades. Depois as outras coisas desamarram.
Depois as outras coisas se desamarram. Que aí é a sua responsabilidade. Gente, esta autoridade é para a pessoa que queira ter uma vida espiritual agressiva contra o inferno. Que agride o inferno. Não é para gente que fica dormindo e dizendo que é crente. Quando eu estou falando de dormindo, não estou só falando de dormindo fisicamente, não. Espiritualmente também. Não acontece nada na sua vida se ninguém não for lá desatar o nó. Não acontece nada na sua casa se ninguém for lá destravar aquela porta quebrada lá na sua casa. Não acontece nada na sua vida, você não chega de volta aqui dizendo, fiz isso, usei de autoridade e venci nesse negócio. Você chega aqui chorando, dizendo que está caído? Por favor. Você está entendendo que não sou eu que estou te dando uma bronca, não é? Você está entendendo ou não? Você está entendendo que Deus está te orientando, te dando uma direção aqui? E que a sua luta não é contra mim? Que a sua luta é contra principados e potestades? E que você tem que tomar uma posição? E qual é a posição? Posição de autoridade. Você está sendo derrotado porque você não tomou posição de autoridade. Se você tomar posição de autoridade, você vai ter vitória. Agora eu vou te falar. Uma autoridade conhece. Uma autoridade crê. Uma autoridade é humilde. Uma autoridade tem ousadia no fazer. Uma autoridade tem percepção espiritual. É cheia do Espírito. É cheia do Espírito. Então ela tem uma marca. E a marca é o Espírito Santo em você. Sabe o que ela tem? Ela tem isso aqui, ó. Ela tem palavra. E essa intimidade, sabe o que é? O poder. O poder. Ela tem isso. Então está tudo preparado. A igreja tem preparado e dado para você todas as condições de você exercer esta autoridade. Ou não. Tem dado. Uma das coisas que a gente conversa que fala, nós temos limitações e dificuldades, mas esse não é o nosso problema. Entende? Dar a vocês direção espiritual. Entregar para a igreja direção de Deus. Às vezes a direção está sendo entregue e a pessoa não vem receber. Isso é verdade. Às vezes a direção está entregue, mas as pessoas não querem fazer. Às vezes, mas a palavra, ela está clara, queridos. Queira viver, tá? E aí nós vamos fechar com esse daqui. É para você não se esquecer. Então ali está escrito o quê? Lembre-se. O que você vai se lembrar? Glória a Deus! Glória a Deus! Só um aviso! Só um aviso! Só um aviso. Fiquei edificada, porque essa fala aí não é minha, não. O Espírito Santo ministrou num homem de Deus de muito tempo. E Deus falou, você vai falar isso para a igreja. Quando eu ouvi isso, meu marido me deu um livro lá para eu ler, né, amor? E o livro, eu fiquei apaixonada. Eu falei, lê isso aqui. Lê isso aqui. E sabe os livros perdidos que Deus está nos dando? Os livros perdidos que alguém doou para a igreja um dia e ficou ali. E era Deus já planejando o que era para falar para você e ministrar na sua vida. Era Deus arrumando sua vida, sua casa, para você receber as riquezas de Deus. Tá? E aí ele me deu esse daqui, eu fui ver, eu falei, Deus, eu não posso guardar esse tesouro só para mim. É muita riqueza para uma pessoa só. Não é porque você não recebeu antes. É porque está chegando de novo a sua chance. Deus sempre volta naquele lugar. Onde você não foi vitorioso antes, você vai ser vitorioso hoje. Tá bom? E aí,
Deus fala isso comigo. E querida, sabe quem que é? Sabe, esse livro aqui, Entendendo o Oculto. Uma pessoa que nem sei para onde está, nem para onde vai, né, Maurício? Doou isso para a igreja. E aí, Maurício, estudioso aí, foi lá e pegou e falou, menino, veja isso. Menino. E é um cara que nós já conhecemos a história dele. No GEAT a gente viu um filme, que é de Josh McDowell, quem viu o filme, né? Um homem que teve uma história desgraçada. A família dele, o pai dele era bêbado. E ele era um menino que tinha uma super vergonha da família. Vocês lembram disso? Quantos viram esse filme? Olha, vários já. Quem não viu pode ver. A gente pode dar o endereço onde que tem, tá? E ele foi abusado. Porque quando uma casa tem essa tristeza da bebida alcoólica, principalmente no pai, a família fica exposta. A mãe era tão triste, tão ansiosa, ela ficou obesa. Então ela não conseguia fazer o serviço da casa. E eles contrataram então uma pessoa, um homem, que fazia serviço doméstico na casa. E este homem abusou ele era menino, abusou ele. E ele várias vezes tinha que ir lá, pegar o pai, bêbado, quando chegava alguém, escondia o pai. Porque o pai estava bêbado, caído. E várias vezes ia lá e amarrava o pai, uma coisa terrível, uma história verídica. Amarrava o pai, tristeza naquele coração. Ele se tornou uma pessoa muito ferida, muito ferida. Não vou contar tudo não, depois você vai ver o resto do filme, tá? Muito ferida. Mas Deus, ele revoltou com Deus, ele brigou com Deus, ele desamou Deus, ele revoltou com Deus. E nas brigas dele com Deus, um bocado de crente desafiou ele a provar na ciência, nos estudos dele, que Deus não existia. E ele foi pesquisar. E foi tremendo. Porque ele, um grande homem de Deus, Josh McDowell, um grande homem de Deus, com escritos, com teologia, com avivamento, com negócio de Deus. Não vou falar mais, depois você vê. Tem várias coisas nele. E aí, nesse comentário aqui, ele fala de uma situação. Ele se torna um doutor nessa área. E aí ele fala nas universidades. E aí ele vai para uma universidade. E nessa universidade tem muitos comunistas. Numa universidade lá. E aqueles movimentos de universidade, você sabe, né? Como é. E ele, um crente fiel, conhecedor, ele foi levado a falar nessa universidade. Quando ele chegou lá, e eu vou contar só a parte mesmo que acontece, várias coisas, mas aí os grupos adversários, comunistas de dentro da universidade, então já tinha tudo se manifestado. E ele falou que quando ele chegou na universidade, várias fotos dele, assim, todo mundo, mas também, assim, grupos e grupos fazendo campanha contra aquela presença dele, falando de Jesus, né? Falando da fé, defendendo uma causa ali. O inferno se levantou ali, né? E aí, o que acontece? Ele está lá falando e ele disse que uma sala pequena, só 1 metro de distância de onde ele estava falando, estava os estudantes que gritavam. Sabe o LGTB, né? GBT. Uhum. Que a gente vê aí, gritando, expondo pessoas de Deus. Né? Eu acho que era um pouco pior, porque as coisas que eles falavam, porque era tão pertinho, assim, cara a cara, aquela discussão, aquela afronta nele, e ele falando, e ele falou de Jesus, eu uso a minha autoridade. Porque ele fala, quando você usar a autoridade, você tem que ter paciência até que algo aconteça. E ele fala, uma vez só, Satanás precisa apenas de um aviso. E ele aprendeu isso, a usar a autoridade dele. E nesse lugar que ele chegou usando a autoridade. Contra quem? Satanás. E aquelas pessoas, nossa luta não é contra pessoas. Tá? A pessoa sentou assim pertinho dele. Quando ele falava de Jesus, elas assoviavam. Elas diziam a palavra, chamavam ele de porco sujo. Falava barbaridades para ele. E chegou uma hora que foi tão forte que eles ficaram pelo menos 45 minutos vaiando, ovacionando, criando tumulto numa situação. E ele falou, Jesus, eu já usei autoridade. Já pensou e ficou esperando o que Jesus ia fazer, né? Já usei autoridade.
Tem uma hora que uma das autoridades desse movimento se levantou e fez uma pergunta para ele. E eu quero ler para você. Aqui. História. Quando visito outro país, gosto de falar tão bem quanto possível na língua local. Assim frisei à plateia que estava aprendendo a língua e que naquela noite ia dar a conferência no idioma nativo. Quando comecei foi terrível. Estava encostado à parede, as cadeiras ficavam em 1 metro de mim, um após o outro. Os agitadores se levantavam e lançavam acusações, chamando de porco sujo e de outras palavras violentas que eu nem mesmo conhecia. Bem na frente assobiavam por entre os dedos. Não podia responder, nem sabia o que estavam dizendo. Sentia-me triste pelos cristãos que estavam ali, porque tinham esperado com tanta ansiedade a minha vinda, querendo ver outros aceitando a Cristo. Depois de 45 minutos de interrupção, pensei que fosse chorar. Queria literalmente esconder-me debaixo do carpete. Certa vez minha esposa perguntou: querido, qual foi a situação mais negra que já enfrentou? E eu respondi: foi aquela. Aquela altura estava pronto para desistir. A cada vez que mencionava o nome de Jesus, eles riam. Já havia exercido a autoridade do crente e pensava: Deus, por que o Senhor não está fazendo alguma coisa? Por quê? Satanás não está derrotado? Bem, eu não estava andando pela fé. Veja, Deus opera, olha isso. Deus opera quando pode trazer maior honra e glória ao seu nome e não ao nosso. Você entende isso? Deus opera quando Ele pode trazer maior glória, porque tudo que nós fazemos é para a glória de quem? Do próprio Deus. Então vai levar um tempo até que a maior glória, se está demorando a ordem que você deu para Satanás sair, para a sua vitória chegar, Deus está aguardando a hora onde Ele vai estar muito mais glorificado, viu, Gisele? Ela está na batalha, está dando ordem, e ela está esperando a hora de Deus ser mais glorificado. Mais glorificado. Então não desista. Espere, porque a ordem que você deu, Satanás tem que sair. Mas tem que usar a ferramenta, tá? E aí, o que aconteceu? Finalmente, Deus começou a operar. Olha que coisa. A secretária do movimento estudantil revolucionário levantou-se. E todos ficaram em silêncio. Todos ficaram em silêncio. Todos ficaram em silêncio. Acho que ela devia ser alguém importante, porque ele não conhecia. Era uma moça muito franca, e eu não sabia o que esperar. Ela disse: Senhor McDowell, se eu me tornar cristã esta noite, Deus vai me dar o amor pelas pessoas que o Senhor nos mostrou? Olha que pergunta. Se eu me tornar cristã nessa noite, Deus vai me dar. Que impactou o coração daquela moça. Ela viu o quê? O amor dele pelas vidas, pelas pessoas. Porque na história dele, tudo o que ele faz é amor pelas vidas. Ele não é covarde, ele é uma autoridade linda, queridos. Você precisa conhecer a história desse homem. Você precisa ver os filmes dele. Você tem que ver o que ele é. Ele é um dos homens que luta, que tem um movimento, uma organização, uma associação que luta contra a pornografia, principalmente na vida dos homens. E Deus está te falando hoje, que você que luta nessa área, dê uma ordem, use a sua autoridade. Não é contra você, ou contra a sua vontade, contra o desejo sexual, mas é contra principados e potestades. Entende isso? E ele atua na sua mente. Se a sua mente aceitar esta ordem, a sua vontade vai ser cancelada. Você pode ver isso e você vai ver. É um movimento abençoador. E Deus tem usado muito. E aí, ele vai dizendo, quando ela pergunta isso, todo mundo, ó, cala.
ela está investida de quê? Na autoridade. Quando a autoridade levanta, todo mundo cala. Na área dela, ela estava investida de autoridade. Quando ela deliberou uma pergunta, uma colocação ou algo, as coisas aconteceram. E ele estava investido de quê? Sobre quem? Contra quem que ele agiu? Sobre quem? Contra Satanás. O poder de Deus nele calou a voz de Satanás. Essa moça foi liberta. Liberta. E ainda usou a sua autoridade. A autoridade estava sobre ela para calar todos os outros e ser testemunha da glória de Deus naquele lugar. Entende? Por isso que quando nós estamos falando aqui mais cedo na intercessão, queridos, eu estou falando, eu estou incomodada, porque a gente ouve de orar, de buscar, de fazer coisas e esquece da própria vida. Nós temos que ter vida no altar. Nós temos que ter vida de vitória. Então, a fonte da sua vida não é você. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas você tem. Ele te investiu de autoridade contra todo laço do inimigo na sua vida. Não preciso dizer o que aconteceu. Os corações de todos ali foram quebrados. E tivemos 58 decisões por Cristo. Tenho aprendido a exercer a autoridade do crente. Andar pela fé e esperar. Já precisei esperar 6 meses e 1 ano. Mas na longa espera, quando me lembro de uma situação e vejo como Deus tem sido glorificado, é maravilhoso. E aí ele fala, eu exerço autoridade uma vez só. Falei uma vez só, posso esperar que vai acontecer. É fé, né? Então fica de pé aí onde você está. É você quem escolhe isso. Está determinado no céu para você. E para mim. Entende? Não engrossa as filas de alguém para orar por você, não. Seja você mesmo o intercessor seu. Tá bom? Você fecha seu olho aí onde você está. Essa é a palavra de Deus para você hoje. Essa palavra é pessoal. Essa palavra não é para o coletivo, é para a sua vida pessoal. Tá? É para você. É para você. Então, se você entende que ela é para você, você sai do seu lugar e vem aqui na frente. Não tem dúvida, porque o que Deus fez já está feito. Esse Ele já falou para você. Não precisa nem ficar pensando, você sabe se você tem que vir aqui ou não. Você sabe que essa palavra não é minha. Não sou eu que estou chamando você aqui. O Espírito do Senhor é quem ministra sobre a sua vida. Sabe aquele primeiro momento que eu falei para você? Você sabe aí com quem você luta e não vence, né? Lembra que eu falei para você no começo? E que quem não estava lembrando agora iria lembrar. Que o Espírito te traz essa memória. Então, quando você vem aqui na frente, você vai pegar essa situação. E se você vai apresentar diante de Deus, dizendo, Senhor, é isso que eu trouxe aqui. Eu tenho lutado contra isso aqui, ó. Eu tenho lutado contra o vício da bebida, eu tenho lutado contra o vício da promiscuidade, da prostituição. Eu tenho lutado contra a covardia. Tenho lutado contra mim mesmo e os meus desejos pecaminosos. Eu tenho lutado contra a coisa errada. Porque esse meu pecado, ele é a consequência da minha luta em lugares errados, em lugares indevidos. É porque eu não usei a autoridade que eu tenho
do jeito como o Senhor está me dando, me ensinando. Mas hoje eu entendi, porque é um entendimento que o Senhor trouxe para mim hoje, que eu estou investido de poder, que o Senhor Deus me investiu de poder, e eu posso confessar os meus pecados, e já estou perdoado. Eu posso me arrepender de ter ofendido a tua glória, ou dos meus queridos ter te ofendido. Eu quero que o Senhor entre na minha vida de fato. Mas não é porque o Senhor está aqui que o Senhor vai fazer algo que o Senhor já fez. Me perdoa. Me perdoa. Mas eu estou esperando o Senhor fazer. Faço campanhas. Faço voto. Faço barganha com o Senhor, que se o Senhor fizer, eu faço isso. E não é assim o jeito de fazer. Eu tenho que vir ao Senhor, porque o Senhor me amou, e o Senhor me chama, e eu quero entrar em obediência ao Senhor. Mas eu quero usar, Deus, a autoridade. Eu sei que eu agora estou entendendo que eu estou investido de autoridade como filho de Deus. Como filho de Deus eu recebi a autoridade. Eu me aproprio dessa autoridade. Eu já sei onde ela está, onde eu escondi ela. Foi no meu medo. Foi na minha covardia. Foi não acreditar em quem eu sou. Eu fui enganado que eu não tenho valor e que eu não posso peitar esse principado, essa potestade. E eu estou matando a minha família, eu estou matando a minha casa. Eu estou permitindo a morte entrar na minha vida. O diabo tem falado na minha casa, Senhor, porque eu não usei a autoridade, não estou usando. Estou gastando dinheiro com enfermidade que já era para ter sido curada faz hora. Mas eu não uso a autoridade. Você está colocando isso aí para o Senhor, né? Isso. Eu não acredito. Me perdoa. Me perdoa. Me perdoa. Me perdoa, Senhor. Me perdoa. Eu venho ao teu altar hoje para arrepender-me. E para pedir ao Senhor, limpa a minha mente. Põe teu sangue aqui na minha mente. Nesse lugar onde o engano ficou tão impregnado. Onde eu quis ser o que eu não sou. Onde eu olho mais para as pessoas do que para o Senhor. Eu tenho um altar de idolatria. Eu confio mais nas coisas do que no Senhor. Eu confio mais na minha vontade, em vencer a minha vontade, do que permitir que o Senhor, que aquilo que o Senhor me deu seja uma ferramenta de destruir as hostes malignas. Eu tenho medo de lutar com o diabo, contra o diabo. Você não luta com o diabo, você luta contra ele. Numa ordem só. Eu deixei, Senhor, de ser autoridade. Deixei a minha posição. E os demônios podem ser muitos, muitíssimo. Mas numa ordem só, Senhor. Numa ordem só. Eu na minha posição. Digo a eles, saem. E eles têm que sair. Porque eu estou investida de autoridade. Não é porque eu pequei ou deixei de pecar. É porque o Senhor me investiu de autoridade. É porque o Senhor é quem fez por mim. Porque o Senhor me escolheu. É porque o Senhor me amou. É porque o Senhor já fez. E por trás da ressurreição de Jesus e da ascensão de Jesus está a minha completa libertação quando eu exercer toda a autoridade que me foi dada. Eu já sei que não é para esperar, que é para eu usar a autoridade. É isso que você vai dizendo a Deus. Eu já sei, Senhor, que eu estou investido e eu que tenho que fazer. E eu fico apontando um e outro e querendo que um e outro faça.
Senhor Jesus, aqui estão os teus filhos, tua igreja, tua noiva. São os santos do Senhor, são os escolhidos, são os amados, são os vitoriosos em Cristo Jesus. E Deus, nós apresentamos cada um deles com as suas declarações, o seu quebrantamento, a sua vergonha, Deus. Muitos com vergonha diante do Senhor. Mas eles estão aqui mesmo com esta vergonha. Que o Senhor está chamando como está, porque o Senhor não os vê como eles estão. O Senhor os vê como o Senhor os fez, como o Senhor os investiu, cheio de autoridade, um filho amado, que pode todas as coisas. Então, querido Jesus, nós queremos abençoá-los hoje, porque está determinada a vitória, está determinada as riquezas, está determinada a prosperidade, está determinado o perdão, está determinada a ação, o exercício da autoridade, está determinado sobre cada um dos teus filhos. E nós viemos aqui na tua presença nos apropriar. Então nós queremos abençoar este povo, que é o teu povo, um povo perdoado, lavado e remido pelo sangue de Jesus, pelo poder da cruz, pelo poder da ressurreição e pelo poder da ascensão de Cristo Jesus. Eles estão assentados hoje mesmo em Cristo Jesus, nos lugares celestiais. Obrigada, Jesus, pela tua vitória na vida de cada um de nós. Nós te glorificamos, nós te amamos, Deus. E querido Senhor, não é porque vieram aqui com os seus problemas que tem que sair daqui arrasados como uma lesma, porque eles são filhos e podem erguer a cabeça agora em nome de Jesus, olhar para o alto, os altos lugares, fazer a obra do Senhor, glorificar a Deus nesta hora e honrar a ferramenta apropriada, determinada do céu para você hoje. Amém, glória a Deus, aleluia. Queridos, Deus abençoe sua vida. Você vai sair daqui para fazer, para exercitar, amém? Você é um perdoado, você é lavado pelo sangue de Jesus, você recebeu uma vestimenta poderosa, né? Foi revestido de autoridade. Então reine com o Senhor. Deus abençoe sua vida, né? Você é lavado, você é remido, você é uma autoridade. Exercite isso, amém? Então dá um abraço no seu irmãozão aí, sua irmã, né? Dá um abração nele aí, porque nós terminamos assim esta parte. Deus abençoou você, Deus já abençoou.